Vamos ganhar tempo, todos de pé, reverentes à palavra do nosso Santo Deus. Carta 2 Coríntios, do seu capítulo de número 12, somente do verso de número 7 a número 10. Aleluia. Eu vou esperar todos abrirem, para que nós possamos entender melhor, amém, irmãos? Confesso aos irmãos que é meio um desafio pregar diante de uma plateia bem alimentada. Glória a Deus. Sinto um pouco de nervoso, mas eu creio no poder de Deus, amém, irmãos? Quantos abriram e encontraram o texto, digam: eu achei. Amém. Então vamos ler todos no tempo 3, do verso 7 a verso 10, no tempo 3 todos, 1, 2, 3, verso 7 a 10. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10, todos juntos, 1, 2, 3. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque... Pode se assentar, por favor. Eu quero ser rápido e também quero ser objetivo. Prometo-lhes que não vou enfadar ninguém. E redobre a sua atenção, por favor. O escritor aos Coríntios começa a descrever um cenário de desvantagem em sua vida. O escritor aos Coríntios descreve-se meio que uma dor, meio que uma agonia que perturba o seu físico. Nós começamos a perceber no capítulo de número 12, entre os versos a seguir, que o escritor se trata-se de Paulo. Os irmãos são tão sabedores quanto eu, que este Paulo aqui, que trata-se descrevendo sobre si próprio, sobre uma dor que consome, uma dor que o faz sofrer, uma dor que o faz chorar, uma dor que o faz sentir às vezes vontades de gritar, vontades às vezes até de parar. Mas nós começamos a perceber o escritor a Coríntios descrevendo-se sobre si próprio, descrevendo sobre uma agonia da sua alma. E os versos que nós acabamos de ler, e o texto referente ao qual nós começamos a ler esta noite, começa a apresentar um quadro dramático sobre a vida do apóstolo Paulo. Quando nós começamos a entender esse texto, a gente começa a entender desde o verso de número 1, que o apóstolo Paulo está se referindo a si, dizendo que certa feita Deus deu sobre a vida dele coisas as quais Deus não havia dado mais a ninguém. Deus havia dado revelações as quais Deus não havia dado a profeta algum. Deus começou a dar a este Paulo coisas que a Jeremias não deu, coisas que a Ezequiel não deu, coisas que a Moisés não deu, coisas que a Abraão não deu, coisas que a Isaac não deu, coisas que a Jacó não deu, mas a Paulo sim ele deu.
O apóstolo Paulo começa a descrever que a manifestação dessas revelações impulsionou a Deus a colocar em sua carne um sofrimento. Mas quando eu começo a entender que o que Deus deu ao apóstolo, a Paulo, escrevendo o texto, não foi para que ele se agoniasse de dor, não foi por motivos de pecado, muito pelo contrário. Deus entendeu que o que ele estava dando a Paulo era grande o suficiente para fazer o seu ego crescer, para fazer a sua vontade se manifestar ao invés da vontade de Deus. Isto motivou a Deus colocar em sua carne um espinho. Quando eu começo a entender este texto, eu percebo que a fidelidade de Paulo fez com que dores sobreviessem no seu ministério, fez com que dores sobreviessem à sua vida, fez com que dores se apossasse da sua vida invisível. A sua vida invisível agora é tão dolorosa, que Paulo começa a sofrer e ninguém percebe, porque o espinho que está em sua carne é um oculto de Paulo. Todos olham para Paulo, mas não conseguem enxergar. Todos entendem a Paulo, veem a sua pregação, veem as suas ministrações, um exemplo de homem de Deus, um homem que prega e a multidão é batizada pelo Espírito, um homem que canta dentro de um cárcere e Deus envia o anjo e treme tudo. Realmente este homem é extraordinário. Mas nós começamos a entender que por ser fiel, o apóstolo Paulo não está privado de não sentir dores. E aqui eu começo a pregar. O apóstolo Paulo está descrevendo uma dor a qual é insuportável por ser fiel demais, para que estas revelações não se manifestassem de forma errada em sua vida. Deus é impulsionado a colocar em sua carne um espinho. O problema não é o espinho, o problema é interpretar isso aqui. Porque a palavra carne é sacris no grego, e não é carne necessariamente o tecido carminoso do nosso corpo, mas não necessariamente esse tecido, é algo invisível. A dor que Deus colocou sobre a vida do apóstolo Paulo, o sofrimento que Deus permitiu sobre a sua vida, não é uma dor que parece a todos, mas é internamente. Ninguém enxerga, ninguém percebe, ninguém vê, ninguém entende, mas dói. Ninguém vê, mas a dor se manifesta no oculto, no íntimo, aonde ninguém está enxergando. Foi lá aonde Deus decidiu ferir. Alguém fiel, alguém íntegro, alguém que se manteve de pé diante de tantas propostas, alguém que se manteve firme diante de tantas propostas, mas não se vendeu. Por este motivo, ao chegar ao ponto épico de intimidade por sua fidelidade, Deus permitiu-lhe uma ferida. Olha para a cara desse irmão que está sentado do teu lado, com um olhar de profeta esta noite, e diga: esta ferida não é para te matar. Esta ferida está te aproximando tanto de Deus. Esta ferida está te aproximando tanto de Deus. Já percebeu que quanto mais dói você está orando? Já percebeu que quanto mais dói você está consagrando? Já percebeu que quanto mais está doendo, mais o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua vida? Deixa eu profetizar para alguém que chegou aqui essa noite. Levanta a mão direita para cima, por favor. Eu já quero liberar a primeira palavra profética para quem entrou aqui dentro esperando Deus falar. Lá vai a primeira, minha filha.
Deus não te feriu por acaso. Se Ele te feriu é porque esta ferida tem um propósito. Agora escuta, porque quando nós entendemos que a ferida que Deus causa sobre a vida de Paulo, quando nós entendemos que a sua fidelidade ao Evangelho, meu pastor, lhe permitiu com que Deus lhe ferisse para que Paulo não desviasse a sua atenção de fato à verdade. Porque quando o texto começa a me dizer que para que ele não se exaltasse das revelações que Deus havera lhe dado, aqui eu começo a perceber que o apóstolo Paulo, ele tem um probleminha. Não é um problema que a nossa geração enfrenta hoje. Eu percebi uma coisa lendo o texto. O apóstolo Paulo não é melhor que ninguém, claro, mas nós começamos a perceber, a partir de quando nós lemos esse texto aqui, que o apóstolo Paulo tem um pequeno probleminha. E este pequeno probleminha é o que revela quando ele começa a dizer: para que não me gloriasse das revelações que Deus havera me dado. Ele começa a destacar que Deus colocou uma pequena ferida sobre a sua carne. Quando eu começo a entender isso aqui, eu já começo a entrar na mensagem. Eu percebo que ele teve de se manter fiel, porque a qualquer custo o apóstolo Paulo tem de se manter fiel ao Evangelho. Aqui eu começo a entender, pois, que Deus não queria perder o apóstolo Paulo de jeito nenhum para qualquer coisa deste mundo. Acerca, Deus escolhe um sofrimento, uma dor interna no ego de Paulo, para privá-lo das coisas deste mundo, para mantê-lo guardado das coisas deste mundo. Ou seja, Deus decidiu privar a vida ministerial, a vida espiritual, a vida física com a dor. Aqui eu começo a entender que a dor também é uma ferramenta de Deus. Percebendo isso aqui, surge uma pergunta dentro do texto, o qual nós nos perguntamos, o qual um pastor se pergunta, o qual um obreiro, quem sabe, que me escuta já se perguntou acerca da fidelidade. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui esta noite que já se fez essa pergunta, que já se perguntou tantas das vezes: por que ser fiel demais é difícil? Quanto mais fiel eu sou, mais difícil fica a minha vida. Eu já vi gente se manter fiel demais a Deus. Eu já vi pregador se manter fiel demais a Deus. Eu já vi pastor se manter fiel demais a Deus. Eu já vi obreiros se manterem fiel demais a Deus. Eu já vi cantores se manterem fiel a Deus demais, ao ponto de Deus os ferirem, ao ponto de Deus colocarem espinhos de sua carne. Quando eu percebo isso, o apóstolo Paulo está passando por um dos problemas que nós passamos na atualidade, que é se manter fiel, que é se manter íntegro a Deus. E a gente percebe que nada muda. Eu estou pregando para a gente que entrou neste domingo de 2017 nesta igreja e percebeu que é fiel demais. Às vezes se pergunta: Deus, eu sou tão fiel a Deus na igreja, mas ninguém percebe. Deus, eu sou tão dizimista, eu sou tão fiel às ofertas, mas eu não vejo ainda nada acontecer. Deus, eu sou tão fiel ao grupo de jovens, eu sou tão fiel à Bíblia, eu consagro tanto, eu oro tanto, eu sou tão fiel, Deus, mas eu não vejo a chamada progredir, mas eu não vejo o tempo do Senhor se manifestar, ou até mesmo a promessa acontecer. Às vezes dá um nó na nossa mente, que a fidelidade nos impulsiona a perguntar, e surge uma pergunta: por que, Deus, eu sou tão fiel e as coisas não acontecem, enquanto o ímpio está do lado de fora e nem te serve, já está de carro novo, o filho já fez faculdade? Oh meu Deus, eu só ando pagando preço, a droga tomou conta, eu só ando pagando preço, Deus, mas nada acontece. A minha fidelidade não me mostra nada, a minha fidelidade não me ensina nada. Parece que aparentemente aos nossos olhos ser fiel é um problema sério. Aparentemente aos nossos olhos ser fiel é um problema difícil. Por quê? Porque quando a gente se mantém fiel, aparentemente
aparentemente aos nossos olhos nada acontece, e surge a pergunta: Deus, por quê? Eu faço tudo certo, Deus. Eu oro tanto, Deus. Eu já subi tanto monte, Deus. E parece que o Senhor não vê aparentemente aos nossos olhos. Mãe de família, Deus. Eu te sirvo tanto, Deus. Deus, eu tenho sido tão fiel, Deus. Olha aí, Deus, para o meu filho, como é que tá. Olha aí, Deus, para minha família, minha casa. Eu não vejo nada acontecer. Mas entenda uma coisa. Aparentemente aos seus olhos, nada está acontecendo. Aparentemente aos nossos olhos, nada está fluindo. Aparentemente aos nossos olhos, nada se vê. Mas no oculto Deus tem te privado através dessa dor. E Paulo é tomado por esta dor. Paulo é apossado por essa agonia que fere a sua alma. Porque ninguém ora a Deus 3 vezes, 2 vezes, para lhe tirar uma felpa de sua unha, não. Porque o espinho que se trata, que espinho no grego, escalops, que significa estaca, entenda que Deus, ou que Paulo está usando uma literatura do seu tempo para descrever o seu sofrimento. No tempo ou no período que Paulo ainda está vivo, acerca do seu ministério, Paulo está descrevendo o espinho, que no grego significa. E no tempo de Paulo, essa estaca, que ele se refere como espinho, ou este espinho, ou essa estaca, melhor te dizendo, era utilizada justamente para ser cravada na vida de condenados, ou no corpo de condenados, com o propósito de lhe fazer, não pela morte ensanguentada, mas por uma morte lenta e uma morte dolorosa. Será que Paulo está sofrendo pouco? E Paulo vai orar. Paulo vai orar. E quando Paulo começa a orar, ele ora uma vez, não há resposta. Quando Paulo ora a segunda vez, não há resposta. Quando Paulo ora a terceira vez, não há resposta. Mas a terceira vez, que Paulo põe os seus joelhos no chão, e eu imagino o diálogo de Paulo. Deus, tira de mim essa dor, Deus. Eu não aguento mais essa dor que me persegue há 14 anos. Que eu venho sofrendo com essa agonia. Que eu venho sofrendo com esta dor no meu interior, Deus. Eu sei que ninguém precisa ver, porque até foi permissão sua. Mas tira de mim essa dor. Eu entendo a oração, e o texto me leva à imaginação de texto, me leva a pensar a resposta de Deus. E parece que quando Paulo vai se levantar dos joelhos, Deus aparece. Paulo. E o verso de número 9 e o verso de número 10 me começa a entender. E disse-me: a minha graça, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Não importa a fofoca que fizeram com você, a minha graça te basta. Não importa a mentira que fizeram contra o seu nome, a minha graça te basta. Não importa
os agiotas que vieram matar lá. A minha graça te basta. Não importa as ameaças contra a sua vida, a minha graça te basta. Fica fiel, Paulo, fica fiel, porque a minha graça te basta. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Se mantenha fiel, porque a minha graça te basta. Desceu um negócio aqui, eu preciso falar. Sabe qual é o problema? Que tem muita gente parando no meio do caminho porque não consegue ser fiel. O problema não é começar, o problema é continuar. Porque no primeiro erro que a gente entende que fere a nossa fidelidade, a gente desvia. A gente para. Porque o que nos faz parar não foi o ato, mas a dor que o ato fez em mim. O que me fez parar não foi o erro, mas a dor que o erro fez em mim. Pega na mão dessa pessoa. Eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui em cima. Pega na mão de alguém, pega na mão. Suspende lá em cima, que eu preciso liberar algo para alguém aqui. Continue fiel. Continue nessa pouca força buscando. Continua nessa pouca força entregando os teus caminhos em Deus. Sabe por quê? Continua fiel, porque a graça de Deus é o que te basta. Não olha para ninguém não, rapaz. Olha para Deus. Escuta. Primeiro, a pergunta que a ferida causada pelo espinho por conta da sua fidelidade, a qual eu chamo de ferida da fidelidade. Quando essa ferida é posta sobre si, uma pergunta lhe aparece, o qual eu já externei aos irmãos. Mas logo após eu começo a entender porque isto não foi um pecado na carne de Paulo. Como eu já vi muitas pessoas subirem púlpitos e falarem que este espinho era um pecado posto na carne de Paulo. Já viu? Deus vai colocar um pecado condenando o homem a perder a sua salvação, porque não existe isso. Não existe. Não é que o espinho na carne é o pecado, porque eu defendo o texto. O próprio texto conta que um mensageiro de Satanás veio esbofetear a Paulo. Esse bofete que o texto está falando é um tapa com as costas das mãos virada, a cara do homem ou do mensageiro qual está esbofeteando este homem ou escritor a Coríntios. Então, este tapa, este bofete é com as mãos viradas, com a intenção de humilhar, de desprezo, pois este tapa é um desprezo ao escritor. Então logo eu entendo que a dor do tapa é o espinho na carne. Eu defendo o texto. Eu não invento, eu defendo o texto. Agora entenda uma coisa. Ser fiel demais me levou a possuir uma ferramenta poderosa. Entenda uma coisa. O que Deus colocou sobre a vida de Paulo é algo extraordinário demais para que Deus veja ele perder novamente. Por este motivo, Deus vai guardar a sua vida com o quê? Com um espinho na carne. Esta mesma dor que faz Paulo chorar, esta mesma dor que faz Paulo se agonizar a ponto de orar incessivamente para que Deus tire de sua vida, e por incrível que pareça, Deus não tira este incômodo. É a mesma ferramenta que tem privado Paulo de perder tudo que conseguiu nas mãos de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus não te feriu por acaso.
No meio da guerra, Deus sabe quem permite ser ferido. No meio da igreja, Deus permite e sabe os obreiros que podem ser feridos, as ovelhas que podem ser feridas. Deus sabe quem aguenta a ferida. Deus entende quem suporta sofrimento. Por isso que esta dor, meu filho, não está aí por acaso. Deus está privando você de perder coisa maior. Imagine aí. Deus dá tudo pro camarada. Deus dá tudo pro camarada. Eu vou contar uma coisa e é verdade. Às vezes o problema é tão grave que é dentro da igreja. Tem gente que, me perdoe o que eu vou falar, mas eu tenho que falar isso. Tem gente que só está infiltrado esperando Deus dar alguma coisa. E quando Deus dá, some. Por quê? Porque falta fidelidade. Só são fiéis aqueles que são feridos. Só pode ter aqueles que aguentam dores. Só pode possuir aqueles que entendem e conseguem aguentar o sofrimento que Deus lhe permite. Mas Deus, eu não aguento não, Deus. Oxe, eu estou orando demais, Deus. Oh, Deus, eu prego quando eu canto, sabe, Deus? Quando eu canto na igreja é uma bênção, Deus. Mas quando eu chego em casa, aquele negócio, e, oh Deus, eu não consigo mais, eu vou parar. Vai parar por quê, rapaz? Deus está te guardando de coisas mais perigosas do que você imagina. O texto diz, eu não me lembro muito bem se é Pedro capítulo 5, acho que verso de número 9, se não me falha a memória. Vigiai, pois, o diabo está bramando como um leão ao vosso derredor, buscando quem possa tragar, mas todavia Deus está cercando alguém com quê? Com sua presença. Por quê? Porque ele entende que crente sem presença pode perder o que ganhou. Crente sem presença não pode manter o que ganhou. Então guarde uma coisa: antes você ferido orando, antes você ferido cantando, antes você ferido pregando, antes você ferido trabalhando para Deus, do que você são em cima de uma cama no WhatsApp, antes do que você são na frente da tela de um notebook, na frente do Facebook. Deus está privando ministérios de pessoas deste lugar. Deus está privando a vida espiritual de pessoas deste lugar. Entenda que esta ferida que te faz tirar o sono, que esta dor que te percebe a mente, que você não chega a lugar nenhum, é a mesma que tem te mantido de pé, é a mesma que tem te fazido chorar, mas também tem te fazido chegar mais próximo dele. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui. Deixa eu liberar uma palavra profenaicóvia para alguém que chegou aqui essa noite. Guarde uma coisa com você: não abaixe a crista porque o diabo está ameaçando você. Não abaixe a crista porque a crise atingiu você. A dor do desemprego, oh glória, a dor do sofrimento está arrancando lágrimas da sua face, mas é a mesma que tem privado você. Escute-me. Esse sofrimento, quero ser simples hoje, essa dor e esse sofrimento não foi nada mais que isso, Paulo, eu te conheço, Paulo. Eu sei que o que eu te dei é grande o suficiente para te fazer parar, ao ponto de te fazer entender que você não precisa mais de mim, ao ponto de te fazer perceber que você não tem crescido por causa de mim, ao ponto de te fazer entender que você é o bambambam, que o seu ego é mais forte. Eu te conheço, Paulo. Foi por isso que eu tenho que te moldar, tive que te moldar e estou te moldando. Por quê, Paulo? Olha, enquanto esta dor para você te fere, eu estou lapidando. Enquanto você chora, eu estou lapidando. Entenda, Paulo, o que eu estou fazendo com você.
Você não pode estar entendendo o que acontece agora. Você não pode estar sentindo o que acontece agora. Mas enquanto eu estou colocando esse sofrimento com você, eu estou moldando. Eu estou te moldando. Eu estou te moldando. Eu estou te moldando porque eu não perco você por nada, Paulo. Eu não perco você pra maconha, Paulo. Eu não perco você pra cocaína, Paulo. Eu não perco você pro crack, Paulo. Eu não perco você por nada neste mundo, Paulo. Eu estou guardando você como a dor. Eu não te perco para Satanás. Eu não te perco pro pecado. Eu não te perco pro mundo. Eu não te perco para as infelicidades desta vida. Eu não te perco para Satanás. Eu não te perco para pombagira. Eu não te perco para feitiçaria. Eu não te perco para cerveja. Eu não te perco para o álcool. Eu não te perco para mentira. Eu não perco você por nada, nega. Deus não perde você. Deus não perde você. Eu não quero ser emocionalista. Eu não vim emocionar ninguém. Longe de mim. Longe de mim. Agora, pensa 2 minutos. 2 minutinhos, uma pergunta básica, uma pergunta retórica, não precisa me responder. Se Deus não tocasse em você do jeito que Ele está tocando, será que você é o que você é hoje? Será que você ia chegar onde você chegou hoje? Tudo bem, aparentemente aos nossos olhos a gente vê nada. Mas você já percebeu que se Deus não fizesse isso que Ele fez, esta decepção que Ele te deu, esta crise de relacionamentos que deram errado, será que você ia estar aqui hoje? Deixa eu liberar uma palavra profética. Levanta a mão direita para cima, por favor. Deus está falando com o coração de pessoas neste lugar. Eu não te perco por nada. Deus não te perde por nada. Nem que para isso Ele fira a tua chama. Nem que para isto Ele fira a tua casa. Nem que para isso Ele vira o seu espiritual. Mas entenda, Deus não te perde para o diabo. Já quero encerrar, eu quero encerrar. Escute-me. Agora eu entro numa parte interessante do texto, o qual nós vamos ver a resposta de Deus acerca deste sofrimento após a oração deste indivíduo, ou deste homem aqui, o qual está escrevendo a carta a 2 Coríntios. E a gente vê o apóstolo Paulo recebendo uma resposta de Deus que às vezes matuta a minha mente. Quando no verso de número 10, a gente vê Deus falando bem assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Aí vem ele. Porque quando estou forte. Agora, pensa comigo 2 minutos. Às vezes eu fico em casa lendo meus livros. Eu fico lendo Bíblia. E eu fico pensando às vezes que Deus, Ele toma a via-mão da vida para surpreender a gente. Deus, Ele toma a via-mão da vida para se manifestar no meio de nós e a gente não percebe. Deus faz o contrário do que eu imagino que Ele vai fazer. Deus, Ele age ao contrário do que eu espero que Ele vai fazer.
E a Bíblia é a maior prova disso, que Deus, Ele vem a via mão para mostrar que Ele é Deus, ou mostrar o propósito que Ele tem para fazer através de nossas vidas. A Bíblia inteira é assim. Nós pegamos o apóstolo Paulo recebendo uma de uma mil dessas respostas, e o texto mostra que Deus está alegre pela dor que ele sente e não pela alegria que ele abrange. E eu começo a raciocinar, qual o prazer de Deus nisso? Em ver um homem daquele, um homem como aquele, uma referência para a igreja, uma referência para o meu ministério, uma referência para de fato quem está em Cristo. Uma referência como esta está passando por isso. E eu fico me indagando perguntas, qual o prazer que Deus tem nisso? Em ver o sofrimento de quem está íntegro, de quem quer se manter em santidade. Qual o prazer que Deus tem nisso? Aí depois Deus ainda vem dizendo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí eu fico pensando aqui, por que Deus escolheu os momentos mais difíceis para se manifestar ou aperfeiçoar a Paulo, e não os melhores momentos da vida deste indivíduo ou deste homem que está em fidelidade? Eu fico pensando, por que Deus escolheu os momentos mais difíceis para se manifestar com poder? Por quê? Que Deus escolheu os momentos mais difíceis para manifestar o seu poder? Isso me faz lembrar várias passagens na Bíblia, dentre uma especial, quando lá no Egito, o povo de Israel está saindo do Egito, e Deus chama Moisés: Moisés, diz para o meu povo o seguinte, que eu vou me manifestar, não é através de você, Moisés, não é através de ninguém do meu povo, não é através do seu cajado, eu vou me manifestar através de Faraó. Deus toma a via mão inteira para se manifestar com poder. E diz a Bíblia que Deus abre o mar, de repente vem o Faraó atrás andando, perseguindo aquele povo, e o povo que está descalço andando a pé no meio do mar, vai enfrentar um Faraó que está vindo a carros e cavalos a perseguir, com o propósito de matar aquele povo. Aqui eu fico indignado e tentando achar uma resposta para mim. Por que Deus irá se manifestar através das perseguições, através das dificuldades, através das injúrias? Qual é o propósito de Deus em se manifestar através destas dificuldades? Aí eu olho para a Bíblia Sagrada, e dentro do contexto, percebendo que o povo está passando no meio do mar, de repente a Bíblia vai dizer que Faraó está quase alcançando o povo no meio do mar. De repente o texto vai dizer que o povo chega do outro lado, que estava a pé e descalço, enquanto o mar se fecha em alguém que estava vindo lá atrás, montados em carros e montados em cavalos. Interessante me é perceber aqui que o povo que andava descalço e andava a pé chegou do outro lado primeiro do povo que chegava a carro ou andava a cavalos e a carroças. Então eu começo a entender que a perseguição que vinha no meio do caminho era o suficiente para impulsionar a quem estava na frente a não olhar para trás, a quem estava na frente a não desistir. Por quê? Porque o que estava na frente era também a vontade de Deus, mas o que estava vindo atrás era também a permissão de Deus. Entenda, às vezes em nossas vidas a
permissão de Deus para que nós continuamos a caminhada, para que nós possamos estar ao palco da fidelidade. É tudo ao contrário qual nós esperamos. Deus está manifestando o seu poder na perseguição. Quem não se lembra na Bíblia Sagrada, certo dia Deus vai chamar Abraão e dizer: Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. Por quê? Porque eu tenho uma nação para você, eu tenho uma promessa para você, eu tenho um lugar melhor para você. Através de você tem descendência, através de você tem multidão. Se você olhar para o céu não tem como contar, se você olhar para a areia do mar também não tem como contar. Então sai da tenda, porque tenda representa limite. Dentro da tenda eu não realizo nada que eu tenho para você, dentro da tenda eu não posso fazer nada o qual eu te prometi. Então abandona aí, entenda que Abraão tem de estar em fidelidade com Deus, porque ele tem de acreditar a todo momento que tudo irá dar certo. Abandona a casa, abandona tudo. O que acontece? Lucas diz aí, a Bíblia Sagrada vai contar que este tal Abraão, aonde passava e a planta dos seus pés pisava, parece que Deus movia o ambiente e começava a abençoar. Por quê? Porque ser fiel a Deus gera crescimento. Ser fiel a Deus gera crescimento através de quê? Poder. Entenda uma coisa: todas as vezes que Deus ordenar para você, saia do ambiente, abandone o lugar, saia, meu filho. Sabe por quê? Porque Deus tem coisa melhor para você. Só que o engraçado é que tem gente que bota o pé em qualquer lugar achando que Deus vai abençoar. Tem gente que abre comércio aonde Deus não, oh glórias, aonde Deus não está dizendo não faz isso não, rapaz, porque não vai haver crescimento para você. Quem não se lembra na Bíblia Sagrada que Deus trabalha com o seu poder através da dor, diz a Bíblia, livro de Jeremias, capítulo de número 18, diz a Bíblia Sagrada que o profeta desce na olaria, de repente ele começa a ter uma visão de Deus, e diz o texto no capítulo de número 18, do verso de número 3 a seguir, e o vaso que ele fazia como que de barco se quebrou. E agora o texto no versículo de número 4 diz agora que Deus, vendo aqueles pedaços que estavam no chão, agora ele começa a colocar a mão e fazer novamente. Entenda que quebrar no texto é um equívoco da Bíblia Almeida de Ferreira. Não é que o vaso se quebrou, é que o vaso entortou, porque no processo do olheiro a gente percebe que a massa ainda está mole, está sendo pronta ou aprontada. Então o barro que está mole não tem como quebrar. Entortar é a expressão mais correta a pronunciar. Então eu percebo que o que está nas mãos de Deus pode até entortar, mas quebrar não quebra. Pode até dar uma declinada, mas não quebra. De repente a expressão me faz entender que agora o vaso que entorta agora está uma lástima, uma decepção, porque a fidelidade que o olheiro colocou naquele projeto, a fidelidade que o olheiro investiu naquele projeto, agora vai por água abaixo. Quando o texto começa a dizer, eu percebo Deus tomando a atitude que ninguém jamais teve coragem de tomar. O que foi, pregador? Foi pegar aquele vaso e colocar novamente em suas mãos e fazer o quê? Fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, porque Deus não abandona aquilo que Ele investe. Deus não joga fora aquilo que Ele colocou a mão. Deus não joga fora aquilo que Ele um dia começou. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Ele é fiel porque Deus não para no meio do caminho, Deus não para no início, Deus Ele vai até o final. Fica de pé, por favor, fique de pé. Fique de pé. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Uma simples oração.
Eu quero que você abaixe sua cabeça. 1 minuto de oração. 1 minuto de oração. Escute. 1 minuto de oração. Quem sabe eu estou pregando para você que chegou aqui esta noite. Você que chegou aqui esta noite. E você está que nem um soldado ferido no meio da guerra. Hein, pregador? Você está que nem um soldado ferido no meio do ministério. Às vezes você anda desacreditado, hein? Parece que as forças foram embora. Hein, cantor? Não para não. Jesus está voltando. Vê o que Ele está fazendo por você. Ele não te perde. Olha o investimento que Ele está fazendo em você. Eu sei que andar ferido é ruim, é difícil. Porque pregar com uma ferida não é fácil. Cantar com uma ferida não é fácil. É quando Deus quer arrancar da sua vida aquilo que você acha que é para você. Então, eu queria que você orasse a Deus 1 minuto. Eu queria pedir a você um sinal, dizendo: Deus, dai-me um sinal, que o seu poder se aperfeiçoa de fato nas minhas fraquezas. Não que ninguém veja, Deus. Não é necessário ninguém ver, porque só quem sente sou eu. Eu sei quando eu tenho que sorrir, mas como no meu interior aquela ferida me faz chorar. Eu sei, Deus, mas me dê um sinal de que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Abaixe a cabeça e fale com Deus por 1 minuto. É seu momento com Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Só quem te conhece é Deus e mais ninguém. Nenhum amigo seu sabe o que você passa, o que você ouve o dia inteiro para estar aqui e querer ainda entender que tem de se manter fiel. Quem sabe feridas estão querendo te fazer parar, mas não pense assim. Vou deixar você orar por 1 minuto. Vai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o
Espírito Santo está abraçando pessoas nesta noite. Mas se não der, continua sendo Deus. Sente esse abraço. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, não, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu vou, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Sim, Ele é Deus. Oh, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Sim, Deus é Deus. Oh, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Oh, Ele é Deus. Adore, 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 adore. Yeshua, Santo, 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 digno, 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 adorado, exaltado. Abra as portas, ora bem, Senhor Jesus, ora bem, Senhor Jesus, ora bem, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória. Ele é Deus, 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 Ele é Deus. Oh, aleluia, glorifique, exalte, adore, adore. Oh, Ele te ama, Ele te ama, Ele te quer. Oh, oh, seja cheio, cheio da graça, da glória, do Espírito Santo. Glória, 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 glória. Oh, tcharalabarachê, iralabarabachore, aderecatabarabachê. Oh, aleluia. Oh, pega suas mãos pro alto, pega suas mãos pro alto, o mais forte que você puder. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, maravilhoso, santo, 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 santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Se Deus fizer, Ele, se não, Ele, se a porta abrir, mas se Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você
que ainda não é evangélico a vir aqui à frente. Ou então levanta a mão de onde você estiver. Só as pessoas que não são evangélicas. Levanta a mão assim para cima. Levante a mão assim para cima. Agora olhe para cá. Você que não é evangélico ainda, ou que está afastado dos caminhos do Senhor. Jesus te faz um convite esta noite. Quem sabe você diz: se eu ouvir a voz de Deus esta noite, eu sentir Deus falar comigo, e dentro de você, você fala: eu não estou preparado. Ou quem sabe as dificuldades que você acredita que não vão te deixar estarem firmes aqui, como esta família chamada Igreja Atos de Deus. Eu quero ser objetivo, eu não insisto. Eu gostaria de conhecer a primeira alma que quer se entregar para Cristo Jesus esta noite. Vem até aqui à frente. Pode abaixar a mão, né? Você que quer aceitar o Mestre como seu único Salvador e Criador, vem aqui à frente. Ou levante a mão. Temos a primeira alma para Jesus. Primeira alma para Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Oh, lágrimas. As lágrimas de arrependimento. Só Jesus. Eu já quero entregar o microfone. Quero dizer para você que não há um melhor caminho que os caminhos de Jesus. Não há um lugar melhor que a presença de Deus. A última vez. Você que não é evangélico ainda e quer se entregar por inteiro, vem aqui à frente. Tem mais alguém? Eu vou aí te buscar. Só levante a mão dizendo: eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus. Amém? Não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós pra sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei. Eu me manifestarei a Ele. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é fiel e Ele voltará para nos buscar. Espírito Santo, vem sobre nós. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei.
e o dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia, vem nos buscar, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação.
dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá o novo som de aleluia. E as mãos, o som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá o novo som de aleluia, aleluia. Yeah, yeah. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, Que maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. E as mãos, o som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, subirá o novo som de aleluia. E o coral, som da festa. Subir